Provavelmente você já ouviu alguma vez algo sobre xadrez. Um jogo aparentemente simples, associado a indivíduos cultos e com inteligência superior. E claro, você já deve até ter jogado alguma vez, mas parou porque não era algo tão divertido ou porque não sabia jogar direito. E pra mim não foi diferente. Eu aprendi as regras desse jogo quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, onde um amigo meu me ensinou o básico do jogo e, em um primeiro momento, eu gostei bastante. Joguei e perdi a maioria das partidas. O tempo foi passando, continuei jogando, perdendo como sempre, e eu fui esquecendo esse jogo. Mas em 2023 isso mudou. Mas mudou mesmo. Só que antes de eu falar mais sobre isso, eu tenho que te apresentar o que de fato é xadrez, quais são suas regras, seus desafios e seus objetivos. Primeiramente, devemos entender que xadrez é um jogo de tabuleiro estratégico muito antigo, onde existem 64 casas que possuem cores alternadas, com 16 peças, onde você deve proteger o seu rei e atacar o rei adversário. Ou seja, cada pessoa vai ter 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei para jogar durante a partida, na qual todas têm movimentos distintos. Por exemplo, um peão pode andar 2 vezes no primeiro lance, e depois disso pode andar apenas uma casa, capturando peças adversárias nas diagonais. O bispo, o nosso padre do game, pode andar quantas casas quiser, contanto que seja na diagonal. Aleluia, irmão! E é claro, ele também captura pela diagonal. A torre, ela consegue andar quantas casas você desejar, tanto na horizontal como vertical, e também capturam nesse sentido. Já o nosso cavalo, ou como eu costumo chamar, o potro safado, ele se movimenta em L. Exatamente, faça o L imediatamente. Engole o choro e faz o L. O bicho é roubado, pois a única peça do game que consegue saltar casas e peças, sempre fazendo uma variação de 2 casas em um sentido e ficando em um outro sentido vertical horizontal. Agora, se você achou que o cavalo ou a torre é roubada, é porque você não viu a rainha. Ou peça desbalanceada. Ela simplesmente anda em todas as direções e quantas casas você desejar. Ou seja, nerf rainha imediatamente. Sendo que ela é a peça mais forte do tabuleiro. E por último, o rei. Que pra mim é o mais desgramado de todos. Porque todo mundo tem que proteger o sem vergonha. Mas a única coisa que ele consegue fazer é andar uma mísera casa para qualquer sentido. Ou seja, xadrez é praticamente um jogo feito por militantes do Twitter, porque nerfaram o rei e deram empoderamento para a rainha. E após tudo isso, você deve se perguntar, ok, eu posso movimentar minhas peças assim, mas como eu venço essa bagaça? Simples, você deve dar checkmate no seu oponente, que consiste em atropelar, destruir, esbagaçar, triturar, zoar, aloprar, sacanear o rei do adversário. Porque quando o rei ele é atacado e não pode fugir, nem se proteger ou atacar de volta a peça que está atacando ele, você ganha o jogo. Em resumo, você tira a dignidade da peça do seu adversário e aí consegue a vitória. Obviamente existem outras regras e mais conceitos no jogo, como é o passante, cheques, afogamentos, cheque descoberto, cravadas, garfos, aberturas, estrutura de peças, defesa e mais um monte de coisa. Mas eu quero adicionar um último conceito, falando sobre os peões. Tadinho deles, né? Só podem andar uma casa. São tudo ferrado de essência. Entretanto, quando eles chegam na última casa do lado oposto em que são posicionados, eles podem virar qualquer peça do jogo, menos o rei. Em resumo, ele simplesmente pode trocar de sexo quando chega no final, virando uma rainha. Tô falando que esse jogo foi feito pelo Twitter? A vida do peão não é fácil, pois ele chega no final e fica tipo, e agora? Troco de gênero? Me converto ao catolicismo? Viro literalmente uma construção ou só viro furry? E agora que sabemos de tudo isso, já podemos jogar. É um dia bonito lá fora. Os pássaros cantam, as flores florescem. E em dias como este, as crianças como você deveriam perder todas as partidas.
Você abre o seu chess.com, faz um alongamento de dedos e diz: eu consigo, eu posso vencer. E, obviamente, você perde as próximas 37 partidas de maneira consecutiva. Não, eu não estou falando isso de nenhuma experiência pessoal que eu tive. E quando você ganha, o Stockfish, ou melhor, o peixe que fica analisando as partidas e jogadas durante as suas partidas, ele olha para você e diz: meu amigo, você conseguiu fazer 17 jogadas que nem se eu fosse o ser mais burro do mundo, eu executaria. E se você não está entendendo o que é o Stockfish, ele é uma espécie de inteligência artificial ou um computador que analisa todas as jogadas matematicamente, qual que vai ser a que vai ter mais vantagem ou que vai te levar para a vitória mais rápido. E quando você consegue fazer algo que é brilhante ou excelente, em resumo, uma jogada que realmente presta, você olha para si e pensa: claramente foi tal jogada que eu pensei por 5 minutos. Ou aquela jogada brilhante que eu fiz naquele movimento. Mas não, é uma jogada completamente diferente e aleatória, tipo um peão andando para frente de maneira desgovernada. Mas é a vida. E claramente eu tô exagerando, jogar xadrez é mó da hora. Você fica tipo: eu vou atacar essa peça, e aí eu troco por outra, fazendo com que o rei fique exposto. Aí você olha e fala: não, mas eu não posso fazer porque senão o cara toma minha dama quando eu tirar essa peça daqui. Então você tem que bolar os planos e tem que ser rápido, porque tem tempo as partidas. Eu gosto de jogar as de 10 minutos. Em resumo, você fica pensando ali às vezes 3, 4 minutos numa jogada e no final você perde por tempo. Eu perco todo dia uma partida por tempo, eu não aguento mais. Eu tô ganhando, mas eu perco por tempo. Fora que tem chat, né? Então, frequentemente eu caio com os caras que são tóxicos, fica me mandando emoji, zoando, mandando mensagem e eu respondo de volta. E no final eu perco e o cara continua me zoando. É a vida. Perco algumas, ganho outras, faço minhas estratégias e fico feliz. Só que xadrez é muito mais do que isso. Xadrez me ensinou muito mais do que isso, realmente. E realmente, xadrez trouxe uma lição muito importante pra mim. Algo que realmente mudou a forma como eu penso, a minha perspectiva de vida. Só que tem um grande detalhe, né? Eu falei no começo do vídeo que eu tinha parado de jogar porque eu esqueci conforme o tempo passou e em algum momento eu voltei a jogar. E quando que isso aconteceu? Em resumo, eu tava na faculdade e os caras lá estavam jogando xadrez e eu fiquei tipo escutando a conversa dos caras, vendo ali eles discutindo qual jogada era melhor. E no primeiro momento eu olhava, não entendia nada, né? Eu já tinha parado de jogar há muito tempo, só lembrava um pouco das regras. E como eu conhecia eles, eu só fui vendo e analisando junto. E em algum momento, quando eu fui olhar, eu já tava discutindo junto com eles, jogando junto com eles. E o que foi legal, que com o tempo eu fui voltando na mesma, daquela de perder todas as partidas como quando eu tinha 14 anos, né? E ficar decepcionado com o xadrez. Até que eu falei assim: poxa, tô jogando na faculdade todo dia, mano. Deixa eu tirar um X1 com meu irmão aqui, mais novo. Tirei o X1 com ele e tomei um couro, mas pensa num couro dado mesmo. E tipo, eu fui chamado a semana inteira de patinho por ele. Mas pensa num cara que me zoou. E eu fiquei muito puto. Obviamente, perdi do meu irmão mais novo. Tava jogando o bagulho todo dia. E aí eu falei: não, mano, não tem como eu perder. Eu vou tryhardar nesse negócio aqui. E comecei a jogar, mas todo dia mesmo, assim, pegar 20 minutos todo dia. E aí eu olhei e falei assim: mano, eu vou pegar esse safado. E aí, depois de alguns dias ali praticando, eu falei assim: agora a gente vai ter nossa revanche. O duelo nosso iniciou. E após alguns lances, minha superioridade no tabuleiro já estava muito clara. Ganhei dele e após todo esse tempo treinando, eu consegui. No término da partida, eu fui até ele, apertei sua mão e disse: bom jogo. Na verdade, eu chamei ele de pato a semana inteira, mas ninguém precisa saber disso, né? E aí, encontrei-me na mesma situação. Eu tinha voltado a jogar por causa dos caras da faculdade, fiquei puto com meu irmão que tinha perdido, mas deu na mesma. Eu já tinha alcançado o meu objetivo. Eu ganhei dele. Não precisava mais continuar jogando. Não havia nenhuma razão ou circunstância. Só que eu tinha pegado aquela constância de estar jogando todo dia e eu continuei. Só por questão de hábito ali, jogar, resolver os problemas que o site apresenta ali do chess.com, né? E conforme eu fui jogando, esse hábito foi aumentando.
comecei a assistir vídeos do Rafael Chess, que é um cara muito influente no YouTube, e eu acho muito bom quando ele narra mates com tomates, né, com toda a sua alegria sobre xadrez. Comecei a ver as partidas do canal dele, do Magnus, do Bob Fischer, Nakamura, Luiz Sup, entre outros enxadristas de nível mundial. Enxadristas. Esses caras que jogam xadrez. Em resumo, aquela atividade que era chata se tornou um lazer muito grande pra mim. Mesmo perdendo, mesmo empatando ou ganhando, agora não importa. Porque eu fico feliz simplesmente por jogar. Porque ganhando ou perdendo, eu sei que eu tô melhorando, evoluindo, aprendendo com meus próprios erros. Obviamente eu fico mais alegre quando eu ganho. Também não preciso mentir pra ninguém aqui. E após toda essa evolução, né, eu tenho atualmente 810 de rate nas partidas rápidas, que são aquelas partidas que duram 10 minutos, ou seja, eu tenho 10 minutos, meu adversário tem 10 minutos pra gastar, e é isso. E pra alguém que joga há menos de um ano tá ótimo, sabe, o meu rate tá variando ali, eu acho que eu consegui pegar 825 hoje, mas perdi umas 3 e voltei pra 801, sabe, não é algo tão grandioso, eu não tenho um rank tão alto ainda assim na plataforma, mas eu me esforcei em uma tarefa que eu não gostava, e evolui muito. Tudo isso porque eu tive constância nesses últimos 5 meses. Eu comecei em 2023, agora no final, novembro, outubro, se eu não me engano, e continuei até agora. E pra mim isso não é apenas sobre xadrez. A grande lição que eu tive é que eu confirmei algo que eu sempre soube sobre a minha personalidade, que eu posso encarar qualquer coisa. Mesmo que eu não goste, mesmo que seja difícil, mesmo que demore, mas em algum momento eu vou conseguir o que eu quero. Porque a persistência é o caminho do êxito. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu vou continuar tentando, até conseguir. E praticamente isso é a fórmula para resolver qualquer questão, para você conseguir qualquer coisa. Eu recomendo que você tente também. Bom, esse vídeo acaba por aqui, e eu te faço convite para jogar esse jogo e se divertir como eu. Meu perfil no Chess, ele é LuxBR, e segue lá pra mim saber se tu começou a jogar por causa de mim. Quem sabe a gente pode jogar um dia aí, né? Quem sabe eu me torno um grande mestre, né? E pra você que tá passando por um momento difícil, tá tendo um desafio, né? Quer aprender alguma coisa, né? É um estudante aí sofrendo assim como eu em ADS ou em outras coisas que estão relacionadas à programação, matemática, sei lá, humanas também, eu te desejo uma boa sorte. Não desista, apenas tenha constância, que eu tenho certeza que um momento você vai estar se divertindo, assim como eu aprendi como xadrez. Então, um abraço e até a próxima.